ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Bom dia, na paz de Cristo. Vamos orar para a gente começar nosso estudo. Amém. Deus Santo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Pedimos que teu Espírito nos dirija, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós queremos crescer um pouco mais a partir da palavra e que esse ambiente seja tomado pela tua presença, porque nós estamos aqui pelo Senhor. Nós queremos colocar tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Estudo em 1 Samuel capítulo 13 hoje, né? Capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estavam Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ok. Continuando, no capítulo 13, lembrando que os dias dos juízes já passaram, e os dias da monarquia agora começam, né? Isso significa que a mudança passa de Samuel, que foi o último juiz de Israel, para Saul, que será o primeiro rei oficial de Israel. Todo mundo alinhado com isso, né? O rei Saul, ele vai ser um personagem que vai representar o modelo de decepção e desprazer para Deus, tá? Vocês conhecem bem a história, ele estava bem até agora, mas ele vai agora representar esse retrato. A gente vai perceber que o Saul, ele vai se desconfigurar, ele vai cair muito rápido, né? Que o texto já começa dizendo que a gente está no 2º ano, né, do reinado dele, e ele já começa a entrar num processo de queda, né? Aí ele vai perder o potencial dele como representante do povo. Aí vem a pergunta: como é que um rei como Saul pode ter caído tão rápido, né?
Tão rapidamente caiu, não deu nem tempo de esquentar o trono, né? Então, só que as falhas do Saul, elas vão fornecer para a gente uma direção, né, para a gente poder seguir como cristãos. Vai ser uma fonte de santificação do que a gente não deve fazer quando a gente representa gente que representa Deus na terra, como nós, como crentes, ok? Então, a lição é essa: o que nós não devemos fazer em relação aos nossos ministérios, em relação à nossa vida espiritual, em relação ao que nós somos diante de Deus. Se a gente fosse dar um tema para esse capítulo, o tema seria o seguinte: os primeiros sinais de uma grande queda, ok? Então vamos lá, seria esse o tema. Vamos para o versículo 1 e 2 para a gente iniciar. Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel que estavam com Saul, 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. Então aqui nós vimos que o Saul escolheu o seu primeiro exército oficial. Ele está montando o seu primeiro exército. Não tinha exército antigamente, né? Ele está se organizando como exército. Isso não era normal de acontecer. Quando havia uma demanda, o juiz ele recrutava pessoas, juntava as pessoas e aí ia para a guerra. Só que aqui, como as demais nações, ele se vê na necessidade de formar um exército com homens preparados, né? Recrutando pessoas para a guerra. Até esse momento aqui, a gente está percebendo que o Saul está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele está formando um exército, para quê? Para poder proteger a nação de Israel. Ele está dividindo esse exército em 2 frentes. Um grupo maior fica com ele, outro grupo maior fica com o filho Jonatas, guardando regiões diferentes. Está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Para a gente entender que ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer, a gente volta um pouquinho em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 e 16. Vamos voltar, para a gente entender que ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 e 16. Vamos pegar esse episódio, que diz, lá no início: porque o Senhor o revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Aí vem a vírgula e a explicação qual é a função dele. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então entenderam o motivo porque o Saul foi levantado como rei. Tudo bem? Para proteger o povo de Israel. Esse é um episódio que ele está começando o reinado, né? Tentando obedecer a Deus. Mas mesmo aqui, no texto que a gente está estudando, obedecendo a Deus, a gente vai perceber que a liderança dele vai virar um fiasco. Então agora nós voltamos no texto, para o versículo 3 e 4. Voltamos. Depois de formar o exército, diz: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, ok, que estava em Gibeá, porque o Jonatas estava nessa região. Nessa região ele consegue vencer a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, todos os filisteus ouviram isso, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra. Agora é o Saul que vai tocar a trombeta. A gente vai começar a ver o problema aqui. Se for o Jonatas que venceu a batalha, com a frente de soldados que ele tinha, quem tinha que trocar a trombeta não era o Saul, era o Jonatas. Percebe do versículo 3? Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, é o filho, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. Tem uma coisa errada aí? Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus, ou se fez como um mau cheiro, né? Que está nas traduções aí paralelas. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. O que vocês viram de errado aqui? O que vocês viram de errado aqui nesse início?
o filho vence a guerra e quem ganha o glamour é o pai. Não é isso? A gente começa a perceber algo que não é normal, pelo menos para a gente esperta. Às vezes, para quem não é muito esperto, são sutilezas normais. Mas é curioso isso. Dos 3.000 homens escolhidos por Saul, 2.000 ficaram com ele, enquanto 1.000 ficaram com Jonatas, seu filho. Já tem uma quantidade menor com o filho. E o que é curioso também é que o texto falou que Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, mas foi o Saul que tocou a trombeta por toda a terra, anunciando que foi ele que feriu a guarnição dos filisteus. Entenderam isso? Esse é um problema. Esse é um sério problema. Porque nós vimos aqui que esse é o primeiro sinal de uma séria fragilidade de um rei. Que a gente está vendo isso no Saul. Ele querendo o bônus, o glamour da batalha, o crédito da batalha para ele. É o anseio pelo reconhecimento. Até então a gente não tinha percebido isso no Saul. A gente não percebeu isso. Pelo menos no início, quando ele foi escolhido para ser um rei, tinha uma postura, um homem de guerra, defendendo o povo. Agora a gente vê um homem que tem anseio por reconhecimento e por elogios. Então, tocar essas trombetas aqui, ser aclamado pelo povo, dizer para o povo que foi ele que venceu a batalha, ele está disposto a ter reconhecimento e elogio a qualquer custo. E esse desejo dele foi tão forte, tão intenso, que ele está disposto a descartar o crédito do filho. É diferente, né? Ele está descartando as realizações do próprio filho. E esse é um ponto aqui de entrada para muitos outros vícios, gente. O que a gente faz com o filho? Geralmente a gente faz as coisas e dá o crédito para os filhos, não é? Não é isso que a gente faz? É normal de um pai fazer isso. A gente faz, vence e fala que foi ele que venceu. Aqui o pai coloca um exército menor nas mãos do filho, e quando o filho vence a batalha, ele pega o crédito. Está esquisito esse negócio. É isso que a gente precisa pensar sobre a mente de Deus. Às vezes a gente vê coisas graves acontecendo, e você fala, por que não aconteceu nada? Depende do tipo de conhecimento que você tem, do tipo de responsabilidade que você tem, depende do tipo de afinidade com Deus que você tem. Então nós somos medidos assim, certo? Às vezes você sabe demais, ou quem sabe mais, sofre mais. Não é isso que a Bíblia diz? Quanto mais é dado, mais é exigido da gente. E Deus é um Deus de observação. Deus é um Deus que observa. Deus não é Deus igual ao homem. Ele fica observando comportamentos. E comportamentos que vão indicar para coisas maiores. Você vê coisas pequenas como o que a gente considera pequena para nós. Como Moisés, ao invés de falar para a rocha, toca na rocha. O cara deixa de entrar na terra prometida por causa disso. Depois de 40 anos de caminhada com o povo. Aí você vê ele salvando um ladrão na cruz. É estranho, né? Certo? É estranho. Você fala, puxa, Moisés estava... Por que não deu uma relevada nisso? O ladrão... Então a gente tem que perceber que a mente de Deus, ele visualiza as coisas lá na frente. Porque essa atitude de um rei, que foi escolhido como rei, está sendo aclamado como rei, está sendo o primeiro rei de Israel, está sendo o cara que está ficando no lugar de Deus, porque na verdade o povo escolheu ele porque não confiava totalmente em Deus. Então ele está entrando numa coisa muito pesada. É muito pesado, o contexto é pesadíssimo, né? Tem um juiz que está sendo descartado, tem um Deus que está sendo descartado. Então todo o foco da nação está nele. Toda a expectativa está nele. E de repente, no primeiro teste, ele comete um erro, ou apresenta aqui um desejo que aponta para vícios maiores. Vai acontecer, essa é uma porta de entrada para coisas maiores. Deus já viu. Esse é o problema, Deus já viu. Não é questão, né? Às vezes você faz uma coisa, mas Deus já vê. É igual deslealdade. Você vê a deslealdade, Deus quer dar alguma coisa para você. Você é desleal em coisas pequenas, daqui a pouco ele vê, eu não posso dar lá na frente. Às vezes tem uma promessa para te dar,
você é desleal com uma coisa pequenininha. Ele testa a gente. Aí ele vai abortar um processo na sua vida simplesmente porque se apresentou uma conduta totalmente irregular. Então, existem pecados que são graves para nós, mas não para Deus. Entendeu? Mas não para Deus. Existem pecados que são simples para nós, mas não são para Deus. Porque Deus é Deus. Por isso não dá para a gente ficar falando, isso aqui está errado. Então, são essas sutilezas de pensamentos, né? Gente que com intenções assim, subjetivas, que ficam assim, falando coisas, pensando coisas, assim. Lógico, são coisas que você não pode fazer. Você fala, mas eu não falei, eu estava com boa intenção. Não, boa intenção, o inferno está cheio. Então tem coisas que não cabem. Não cabem, principalmente gente que vê as coisas, gente que tem dom, gente que tem capacidade. Então tem coisas que a gente não pode falar, tem coisas que a gente não pode fazer. É diferente, né? Porque Deus sabe que você está usando um poder para manipular. Igual o cara que tem um poder muito grande, Deus dá muito dinheiro para ele, ele usa o poder para pisar no menor. Isso é pesado, né? É muito sério essas coisas. Então vamos lá. Entendido até agora? Vamos então para o versículo 5. Por causa dessa vitória do Jonatas, e isso poderia ter intimidado os filisteus, mas teve efeito contrário. Eles vão se reposicionar. Talvez simplesmente por uma questão espiritual também, tá? Porque o fato do Jonatas ter vencido um grupo de filisteus, uma parte deles poderia isso amedrontá-los, mas o texto no versículo 5 diz, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Eles vão vir mais fortes ainda. É uma reação que eles estão tendo, que pode ser uma reação normal de guerra, mas pode também ser uma reação no mundo espiritual, por causa da conduta do Saul. Entendido? Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Uau, hein? 30 mil carros de guerra. Provavelmente cada carro de guerra desse levava mais ou menos de 2 a 3 homens, que era uma biga, né? Geralmente um conduzindo e 2 arqueiros, ou um com a lança e outro com arco e flecha para guerrear. Então, assim, carro de guerra. Aí você multiplica a quantidade de homens, se tem 30 mil carros, multiplica por 2 só, que é o convencional. Um cara conduzindo e outro, um arqueiro em cima. Só que dava 60 mil soldados. E 6 mil cavaleiros. 6 mil cavaleiros. Aí você viu, né? E povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Então juntou o exército juntamente com o povo dos filisteus. Aí bagunçou. E subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. A ofensiva que os filisteus sofreram, eles vão agora revidar, tá? E vão vir para cima com um potencial altíssimo, né? Ok? Aí que está o problema, né? O diabo se potencializa porque ele vê um rei frágil. Não foi só Deus que viu. Certo? O diabo já existia aqui, tá? E ele vê um rei que está vaidoso. É um rei que tem desejo de aparecer. Ou não tinha, mas tem agora. Pastor, mas não era humilde? O cara se escondeu na hora que foi aclamado rei. O poder chegou. Às vezes você é humilde quando você está numa posição inferior, mas quando você ganha uma posição superior, você revela a sua cara. É isso que está acontecendo aqui. A gente não esperava isso no Saul. Deus leu, o diabo também leu. Nesse período, Israel ainda não tinha cavalos domesticados. Eu já falei isso com vocês. E também não tinha carros de guerra. Só tinha infantaria, só homens a pé. Como é que faz agora? O negócio está além do que a gente imagina, né? E os cavalos, eles vão ser domesticados para monta. E as carroças, né, de guerra, os carros de guerra, eles aparecem logo no finalzinho do reino de Davi e efetiva no reino de Salomão. Tá? Você vai ver Salomão falando sobre cavalos, criação de cavalos. Inclusive Deus tinha proibido isso, né, cavalos, e ele criou muitos cavalos. Foi um dos pecados dele. E carros de guerra, você vai ver no reino de Salomão.
Mas até então, daí para trás, você não vai ver. Você vai ver os filisteus, os girgazeus, você vai ver várias nações com cavalos, montados em cavalos. Mas você vai ver egípcio, lembra? Lá atrás, mas você não vai ver o povo de Israel. Porque não é por cavalos, não é por carroças, é pelo Senhor. É por isso, é isso que Deus quer mostrar. Quando você vê, entrando na fase de Salomão, onde aparecem os cavalos, por que Deus falou, não tenham cavalos? Tá? Lembra disso? Não criem cavalos, porque senão vocês vão confiar em cavalos. Vocês têm que confiar no Senhor, certo? Então a gente anda a pé e confia no Senhor. Deu para entender a lição? Não é por cavalo, senão cavalo é fácil. É pelo Senhor, era um povo que tinha que depender de Deus. Poderia vencer exércitos maiores com carros de guerra e cavalos, mas somente com infantaria a pé. Vamos lá. Tudo entendido? Versículos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, claro que fica, né? Como é que faz? O povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Cada um caçou o seu canto para se esconder. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Está todo mundo com medo. Essa aqui é uma das maiores provas que o povo de Deus tem que enfrentar. Ser forçado pelo inimigo a deixar o seu posto. Eles saíram das posições de batalha e cada um se escondeu num canto. Um na caverna, outros nos espinhais, outros nos penhascos, outros atrás de fortificações e outros em covas. Analisa isso espiritualmente. O que significa quando o diabo nos força a deixar o nosso posto de combate, que seria a nossa posição espiritual. Né? Sair da posição legítima de espiritualidade é um sinal de fracasso. Ok? Eles são covardes, estão se acovardando por causa do medo. A posição desse rei já está refletindo sobre o seu povo. Certo? A fraqueza interna dele está refletindo nos atos do seu povo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós somos forçados a sair da nossa posição. Deixar de ser quem nós somos. Esse é o problema que nós precisamos analisar. Primeiro, você viu um rei que é desejoso de aplauso. Isso? Nós vemos um rei que não se preocupa em roubar o crédito do próprio filho para se aparecer. Okay. Agora nós vimos um povo, junto com seu rei, que deixa a sua posição por causa do medo. Duas coisas importantes, cuidado com o medo. Quando você se desconfigura, quando você deixa de ser quem você é, quando você negocia a sua espiritualidade por causa do medo. Como eu disse para vocês, a nossa autoridade está na nossa posição. Nós precisamos manter a nossa posição. Não saia da sua posição. É a posição que Deus colocou você. Não estou falando nem de questão ministerial. Estou falando de questão espiritual mesmo. A posição que Deus nos colocou. A gente custou muito tempo para entrar nessa posição. Então não saia dela. Cuidado. Aí vem os ventos, vem as tempestades, vem as dificuldades, vem as ameaças. Você vai ser forçado a ir para uma caverna. Né? Ou aí se esconder atrás de uma fortificação, não sei, de uma cova, ou dentro de uma cova. Mas não negocie a sua posição em função do medo. Se mantenha na posição, continua com a sua devoção, com os seus cuidados espirituais, com as suas orações, não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do medo. Tudo bem? Entendido? Sigamos. No versículo 8, o texto diz que esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se dispersava dele. Aí nós temos aqui outro problema, porque o juiz que tinha sido desprezado, agora estão vendo a necessidade dele. Uai, por quê?
Ué, rei, resolve, ué. Você está esperando o Samuel por quê? Porque ele tinha essa prática. Toda vez que ia para a batalha, Deus orientava através de Samuel: espera 7 dias até que eu chegue. Ele ficava esperando. Só que o Samuel foi praticamente descartado, ok? Praticamente descartado. E ele quer seguir o mesmo protocolo. Ele não seguiu o protocolo de honrar o profeta. Ele não seguiu o protocolo de manter o profeta na posição. O povo também não seguiu, mas ele quer manter o protocolo de ajuda. Ele não quer manter o de serviço, de servidão, mas quer manter de ajuda. Ele não quer seguir o de obediência, mas quer o protocolo de ajuda. É o cara que gosta do pastor só quando ele precisa. Entende o que eu estou falando? Não é por aí. Você tem que saber obedecer, porque vai ter um momento que você vai precisar de ajuda. Ué, é a lógica. O texto está dizendo isso. Ele esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, porque esse era o protocolo. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Mas por que Saul está esperando por Samuel? Por que é um protocolo? Então vamos voltar. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Vamos voltar um pouquinho. Volta aí. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Era assim que funcionava. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Ele falou: primeiro deixa eu ir para o culto. Ele está dizendo: tem guerra? Primeiro nós vamos fazer o culto. Não é isso que está escrito? Depois do culto a gente vê o que faz. Depois da vigília a gente vê o que faz. Mas antes não. Você espera. Esse é o protocolo. Ok? Você espera. Eu vou sacrificar. Eu vou fazer o culto. Ele está dizendo isso. Eu vou oferecer sacrifício a Deus no altar. Sacrifício de ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declaro o que há de fazer. Percebe que é o cultual que traz a revelação, ou não? É por isso que há a importância da igreja, gente. É por isso que é importante o culto, a nossa devoção, a nossa adoração, que é a partir disso que a gente se movimenta. É por isso. É claro a Bíblia. Não dá para ser mais claro do que isso. Como ele estava acostumado com isso, que ele já tinha deixado isso. Já tinha deixado. Porque se tivesse seguido, não tinha acontecido tudo isso aqui. Se estivesse seguindo, mas agora quer seguir. Então ele entra no protocolo novamente. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Que o Samuel determinava isso. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Entendido isso? Aí o povo ficou correndo. Não vem, não, vamos embora. Ele era acostumado a enfrentar problemas através de instruções espirituais do profeta Samuel. A espera de Saul por 7 dias. O que demonstra que ele está obedecendo dentro de um tempo? Não é isso? Ele não está esperando 7 dias? Porque ele está obedecendo dentro de um tempo. O tempo de espera. Porque a gente quer que as coisas aconteçam dentro de um tempo. E quando as coisas não acontecem dentro do tempo que a gente espera? A gente deixa de ser crente. A gente deixa de ser obediente. Então essa espera de 7 dias revela que ele está obedecendo dentro de um tempo. Aí Deus vai testar a obediência do Saul dentro do tempo de espera, porque Deus vai mexer no tempo. Para provar que o tempo é de Deus, não é nosso. É assim, tem que ser, né? Vou fazer isso aqui, vai acontecer. Não, calma. Às vezes, as coisas não acontecem no nosso tempo. Ou no tempo que a gente espera. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai
fazer como o pessoal aqui, todo mundo vai fugir? Nós vamos passar na frente de Deus? Esse é o problema. Está sendo testado aqui novamente. Esse capítulo é fatal. Vai ser testado novamente de forma assim, bem inteligente. E vamos ver se ele vai esperar. Versículo 9. Então disse Saul. Poxa, Samuel não chegou, né? Samuel não chegou ainda. O relógio, tem relógio daquela época, né? Só relógio do sol. Uai, mas já é 5 da tarde. 5h30, vamos dizer que fecha às 18, né? Para o povo do Oriente. O sol está se pondo. Não vem. O que nós vamos fazer? O que a gente faz quando a gente pede uma coisa a Deus e Deus não entrega no tempo que a gente espera? A gente vai para outro lugar, vamos para outra igreja, vamos procurar outro pastor, vamos procurar a dona Joaninha, macumbeira gospel, vamos procurar o macumbeiro da Umbanda mesmo, o que a gente vai fazer? O que mais se vê é isso. Vamos passar na frente de Deus, vamos falar, eis que te digo, mesmo que Deus não está falando nada, e você passar na frente de Deus. Deus não quer falar, Deus está em silêncio. Aí um fala, eis que te digo, vamos resolver. Não é isso? É isso que nós estamos combatendo nesse tempo. Esse é o desafio das igrejas hoje. Quando Deus não fala no tempo que a gente quer, a gente apela. Ele vai fazer isso. Então diz Saul, trazei-me aqui um holocausto. Como assim? Você virou sacerdote agora, Saul? Sabia não? Você virou pastor? Mas você é rei, cara. Você é vereador, você é prefeito. Você não pode fazer isso não, é? Você vai querer ministrar a Santa Ceia? Como assim? Você vai querer fazer cerimônias que cabe só um sacerdote? Não vou fazer, porque a situação está pedindo. Não, a situação não está pedindo, não. Porque Deus não veio. Ele diz, trazei-me um holocausto de ofertas pacíficas. Eu estou lembrando do rei Uzias, né? Vocês lembram? O rei Uzias quis oferecer incenso no lugar do sacerdote. Aí saiu uma lepra na testa dele. Aí nós temos que tomar cuidado. Quando a gente não sabe lidar com o tempo de Deus. Qual o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo dele, não o nosso. Pode ser 7, 8, 9, 10, o tempo que ele quiser, 1 ano, 2 anos, é o tempo dele. Ele não sabe. Só falta Deus começar a revelar todos os mistérios dele para nós. Daqui a pouco nós vamos tomar conta de Deus. Se Deus entregar todas as cartas dele, nós vamos tomar conta dele, você vai ver. É rapidinho. As pessoas já querem falar na frente dele, já querem fazer coisas no nome dele, faz as coisas assim no nome dele embaixo para dizer que foi em nome de Jesus. É igual está lá na internet, no meu nome não. Eu vou comprar um carro em nome de Jesus, aí aparece Jesus, você viu? No meu nome não. No meu nome não, já chega. Versículo 9, então diz Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele ofereceu o holocausto. É o cara que quer fazer coisas que só cabem ao sacerdote. Né? Existem coisas na igreja que só cabem ao sacerdote. Santa Ceia, né? Os sacramentos, Santa Ceia, casamento, batismo, a não ser que o sacerdote autorize o outro para ajudar. Ninguém está autorizado a fazer batismo, fazer casamento e administrar a Santa Ceia. Isso é coisa a nível sacerdotal, porque você tem que ferir no mundo espiritual. Só infere no mundo espiritual o sacerdote. E aí, como é que faz? Ah, tá, mas eu fiz. Ah, você fez? Não sabia não? Você não leu a Bíblia? Você está ministrando Santa Ceia na sua casa? Não funciona. Vocês estão bebendo suco de uva e comendo pão. Ah, você fez casamento? Não, você não é sacerdote. Você não foi ordenado. Ah, eu batizei. Não, não pode também não. Não pode não. Isso é coisa de sacerdote. Mas é porque lá na igreja, não. Na nossa igreja o pessoal não lê a Bíblia, por isso. Mas você faz o que você quiser. Quem não lê a Bíblia faz o que quer. Aí sofre consequência. Mas o que está acontecendo aqui? O cara não é o rei? Ele não é a autoridade máxima? No mundo espiritual não funciona assim não, irmão. O mundo espiritual não funciona assim. Ele diz, trazei-me um holocausto de ofertas pacíficas, ofereceu o holocausto. Ofereceu o holocausto. E ele fez o papel do Samuel. Passou na frente. O rei quis se transformar voluntariamente em sacerdote.
E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, vírgula, eis que Samuel chegou. Que azar, hein? E ele saiu ao encontro para saudar ele. É igual o menino que faz coisa errada. Ei, pai. Dá para imaginar a cena? O texto está mostrando que o Saul não esperou nem o dia acabar. Não esperou o dia acabar. Porque o texto está dizendo que ele, acabando de oferecer o holocausto, estava oferecendo o holocausto, o Samuel apareceu. Então o dia não acabou. Ok? É o desespero, gente. É a hora do desespero. Onde a gente quer fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Eu queria que vocês analisassem isso com bastante detalhes. Aí vocês vão se tornar uma igreja madura. Você querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Não foi chamado para fazer. Pastor, mas aí o que acontece? O que acontece? Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui o que acontece. O Saul não é um sacerdote, ele é um rei. Pastor, mas ele fez de boa intenção, afinal ele quer salvar o povo. De boa intenção o inferno está? Vai chegar um monte de gente cheia de boa intenção. Rapaz, eu fiz para salvar a igreja, rapaz. Rapaz, eu fiz para ajudar um irmão que estava passando fome. Não quebra princípios. O princípio é muito mais importante do que você entregar uma oferta para o cara, você entregar uma cesta básica. Porque Deus é um Deus de princípio, Deus não é Deus de cesta básica. Deus não é Deus de pessoas, Deus é um Deus de princípios. É isso que a igreja tem que entender. Pastor, mas eu fui ajudar uma família que estava necessitada, mas você passou por cima do seu pastor. É isso? Deu para entender? Você passou por cima da autoridade dele. Mas eu fui lá para orar porque não tinha ninguém, mas seu pastor autorizou? Não. Então é a boa intenção que leva você para o inferno. Deus não é um Deus de pessoas, Deus é Deus de princípios. Você tem que saber do que Deus é, com base naquilo que se quebra. O que é perecível mostra que Deus não é aquilo. O que Deus é um Deus de princípio. Quem é que quebra o princípio de Deus hoje? Quem é que quebra? O princípio quebra a gente, né, Dudu? É o contrário, né? A gente acha que quebra, o princípio vem na gente e quebra a gente no meio. O Moisés não quebrou as leis ali? Diante do povo? Porque eles tinham quebrado a lei de Deus. Aí o Moisés quebrou as tábuas. O que aconteceu com o povo depois? Buraco. Ele falou assim, eu estou só representando o que vai acontecer com vocês. Então, Deus é Deus de princípio. O princípio não consegue ser quebrado. A palavra de Deus não muda. E pessoas? Pessoas quebram, pessoas morrem. Morrem. Não é? Então Deus ele lida com pessoas. Ele lida com pessoas nos seus processos. Mas Deus é um Deus de princípios. É diferente. É claro isso. Então, Deus não vai favorecer ninguém. Deus não favorece ninguém. Por causa de um princípio, ele tem que sacrificar o próprio filho. Por quê? Para salvar o povo, tinha que ter um derramamento de sangue, um holocausto ali. Ele teve que sacrificar o próprio filho. Ele teve que colocar o Abraão para ser pai da fé como? Oferecendo seu próprio filho. Não tinha como. Abraão foi provado pela fé assim. Olha para onde vai. Ele tirou Canaã dos sonhos do Moisés. Por quê? Porque Moisés quebrou um princípio. Tirou. Ele preparou o cara 80 anos. Ele viveu 120. Foi preparado 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, se preparando como pastor de ovelha. Quando o cara vai servir, ele não vai entrar em Canaã. Como assim? Planejei a vida toda para isso. Então, por que ele quebrou um princípio? Qual foi o princípio? Não podia, naquele momento, bater na rocha. Por quê? Não batia antes. Antes, você bateu, eu mandei você bater, saiu água. E depois você só fala. Mas por quê? Por quê, Moisés? Porque eu estou te ensinando o tempo todo que a rocha é Cristo, você não entendeu? Você não sacrifica Cristo duas vezes. Você fere ela uma vez, você fere ele uma vez, e depois só pela palavra ele vai dar água. Entendeu? Oh, Moisés, não entendi.
Mas você está andando comigo, eu te preparei para isso. Estou te preparando para a gente ver lá na frente o Messias. Você é o cara que está fazendo uma plataforma, cara. A rocha é Cristo. E rocha não se fere 2 vezes, se fere uma, não se sacrifica 2 vezes. Você não pegou? Não peguei, então dançou. Esse tempo todo de faculdade você não conseguiu pegar, dançou. Isso. Simples assim. Então, por isso que vocês, eu dou esses exemplos meio brutos, o pessoal fica meio assim, pastor, você está certo? Então, vamos lá. Ué. O Holocausto para os judeus, o que vocês acham? Foi milhões de pessoas que morreram no Holocausto? Milhões, né? É muita gente. Eu estou só provocando vocês, não achei nada legal aquilo lá, nem acho. Mas, por quê que morreram? Por quê, né, Dudu? Não vai. Vocês não querem quebrar princípio? Vocês estão achando que Deus... Sangue para Deus, que para quem derramou o sangue do Filho, sangue para Deus, fácil. Quem derrama o sangue do Filho, derrama qualquer sangue. E no dilúvio, quantas pessoas morreram, vocês acham? Não tinha urubu suficiente para comer. Consegue imaginar? Que a terra virou um liquidificador? Porque no movimento de rotação, translação da terra, você imagina que o cheio d'água. Morreu. Morre 3 mil. 3 mil, vocês viram aqui, né, na Bíblia. Holocausto, milhões que contou, né? Fora os que não contaram. Porque é uma nação que adora quebrar princípios, só por isso. É uma nação que adora quebrar princípios. Você vê o cara, uma igrejona, daqui a pouco a igreja, pum, acabou. Ah, porque Deus é Deus de igreja. Deus não é Deus de igreja, não. Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de princípio. Deus é muito grande, você está doido. É grande demais. Ficou entendido ou não? Ficou entendido ou não? Por isso que a gente viu que ele teve uma boa intenção. Mas violou um princípio espiritual. Violou consciente. Uzias é a prova disso, que subiu, que chegou no ponto e falou, agora eu posso fazer tudo que o sacerdote faz. Aí foi querer acender incenso. Os sacerdotes, para tentar poupar, avançaram nele. Não faz isso não, você não pode, não entra aqui não. Aí ele insistiu, né? Pegou um castral na mão para poder bater nos sacerdotes, aí Deus falou, e já era, agora não tem mais jeito. Saiu uma lepra, a pior coisa que podia acontecer com um homem naquela época, uma lepra. E morreu isolado. No versículo 11 e 12, o Samuel, depois que viu ele com as mãos sujas de sangue, ou como se tivesse visto ele em cima do púlpito com um terno do pastor, falou, uai, rapaz, o que está acontecendo aqui? Samuel, eu disse, Samuel, o que você fez? O que fizeste? Está escrito aí? O que você fez? Está ficando doido? Você tem noção do que você fez aqui? O que fizeste? Disse Saul. O Saul vai responder, porquanto via que o povo se espalhava de mim. Aí já botou na conta do povo. E tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. Botou na conta de todo mundo, só não botou a dele. Ele disse, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Ele falou, não tenho sacrifício feito ainda. Eu constrangi-me e acabei pregando. Eu fiquei constrangido. Aí eu vi que o Senhor não vinha, pastor, fiz ministrei a Santa Ceia. Estava demorando. Mas pode ministrar, não era melhor suspender o culto? Não é melhor deixar a Santa Ceia para a semana que vem? Eu achei que o senhor não vinha. Mas não veio. Não no tempo dele. Ele está tentando justificar. E ele fez algo errado com justificativas e motivos.
A gente sempre tem motivo, né? Ele está agindo no mesmo prisma do Adão. Mesma coisa. De desobediência, né? Porque o Adão, Deus falou assim, o que aconteceu? Não, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor foi me dar aquela mulher, aconteceu isso. Ah, é? Não é Adão. É o Adão aqui, mesma coisa. Nenhum problema. E por causa disso, poderia ter sido consertado de maneira certa, né? Ele foi expulso do paraíso, do Adão. Né? Talvez o pior não foi nem o pecado em si, mas sim, quando Deus chamou ele para fazer o acerto, ele achou que Deus era bobo. Esse talvez é o problema. Não é questão. A gente viu muitas coisas na Bíblia gravíssimas que aconteceram e foram consertadas. O próprio Davi. O Davi, ele recebeu uma sentença de morte de Natã. Natã foi lá para dar a sentença. Ele foi lá para dar a sentença de morte. É ele falar e ele espiar na hora, morrer na hora. Mas quando o Natã simulou, fez uma analogia, né, do cara que pegou a ovelhinha do outro, ele falou, esse cara é você. Quando falou que era ele, o que ele fez? Se desmontou no chão. Aí foi o negócio. Ele se desmontou pelo chão e a coroa rolou para lá, o manto foi para o outro lado. Aí o Natã falou, porque você se humilhou, você não morrerá. Você ia acabar com a luz de Israel, ia apagar agora, mas como você se humilhou? Por quê? Porque não tem como, né? Como é que Deus vai fazer com um cara que se humilha? Nem Deus consegue segurar. O coração de Deus não consegue segurar isso. Esse é o problema, gente. Porque os nossos pecados já foram previstos por Deus. Vocês estão achando que não? Vocês estão achando que Deus não já previu os nossos pecados? Deus sabe de tudo. Mas Ele quer saber como é que a gente lida com isso. Essa é a visão dele. Por isso que ele está dando motivo, dizendo, não, porque você sabe, o senhor não veio, né? Aí o pessoal dispersou, aí os filisteus vieram e tal. Ele está costurando um manto aqui de iniquidade. É isso que ele está fazendo. Diante de Deus. Porque ele está terceirizando a culpa dele. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí, cara. Às vezes, quando você vai para uma reconciliação, às vezes você não tem culpa de nada. Isso é natural do ser humano. A pessoa chega assim, você me perdoa? A outra, que é vítima, fala, não, você me perdoa também. Eu também errei. Também. A pessoa, ela arranja uma coisa para dizer, eu também errei com você. Às vezes nem errou. Esse é o ciclo natural da reconciliação, do arrependimento. Quando você fala para a pessoa que você errou com ela, e ela fica tão quebrantada, eu também errei com você. Você me perdoa também. E fica assim. Agora, quando um pede perdão, o outro se cala, aí morreu. Aí lascou. Eu vejo isso de vez em quando. Um vai lá pedir perdão, o outro. Porque quando acontece um problema, tem erro dos dois lados, não um lado só não. Dos dois lados. Mas quando um fica valente, o outro fala, você me perdoa, não sei o quê. Eu vi uma cena dessa que me assustou. A pessoa foi pedir perdão ao outro. Certo? Falou nada? Não falou nada. Nada mesmo? Não. Você falou? Eu falei. Você pediu perdão? Pediu. E a pessoa? Falou nada. É mesmo? Olha o manto. Rasgou. Porque Deus cria uma oportunidade para a gente admitir quem nós somos. Ele cria uma oportunidade para a gente se acertar. A gente não pode ficar numa posição e falar, não. Aí vocês verão mantos rasgados. Você vai falar assim, poxa, o ministério acabou, hein? Não vai não? Não vai não. São detalhes a nível de Deus, que são seríssimos para Deus. O homem, rei aqui, Saul, poderia ter dito, eu errei mesmo. Acabei fazendo o que não devia ter feito. E acabei, rapaz, essa correria aí, acabei fazendo esse negócio. Errei. Eu sou culpado. Não, ele terceirizou. Terceirizou para todo mundo. Aí Deus já olhou aquele coração e falou, esse cara vai passar tanta coisa. Se toda vez que ele passar por uma dificuldade, ele fizer isso, essa nação não vai para frente. Foi isso. Entendeu? Se ele está se enrolando com essas coisas aqui, lá na frente tiver coisa maior, acabou. Não tem jeito. Ele leu a índole do cara.
No versículo 13, então, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Você é doido, filho. Você é louco, cara. Só louco para fazer o que você fez. Porque o Samuel conhecia. Samuel sabia Deus que estava lhe dando. Ele falou: procedeste neciamente. Nécio é doido, é louco. E não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Nossa, agora pesou. E você ia conseguir chegar lá, cara. Isso aqui notícia ruim, né? Estava tudo dando certinho, rapaz. Deus ia confirmar o seu reino para sempre. Mas infelizmente você dançou. Olha a consequência disso aqui, gente. Olha onde Saul mexeu espiritualmente. Ele destruiu a linhagem real da família dele. Ele acabou com a linhagem real da família dele. Ele falou: não, vocês não vão ser rei. Vocês não vão perpetuar no reino mais sua família. Porque Deus esperava dele só admitir. Ele preferiu colocar a culpa nos outros. E o profeta está sendo claro. Deus teria confirmado o seu reino, rapaz. Não está confirmado? Não, estava em processo, estava processando o negócio, rapaz. Não deu tempo nem de carregar o HD, você foi, né? Terrível isso. Isso é mesmo? Você não sabia, não? Você pensou que você estava mexendo com o carinha da esquina. Aí, o que acontece? Você vai perder a sua linhagem. Acabou, o seu reino acaba aqui. No versículo 14 vem a bomba. Porém agora não subsistirá o teu reino. Agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. No momento que o profeta chegou diante dele, que o profeta testou ele, o céu já captou. Aí Deus já deu a ordem, falou: vamos caçar outro, que esse aí já era. É isso aí que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Desde quando? Desde agora. Quando a gente começou a conversar aqui, Deus já deu a ordem, já está buscando outro rei. É isso que está acontecendo aqui. A gente tem que alinhar as palavras. Ele está buscando o Senhor para si um homem segundo o seu coração. É porque ele falou: você não está entendendo, Saul, eu estou buscando um coração. Eu não estou buscando um cara perfeito. Eu não estou buscando um cara 100%, eu estou buscando um cara que tem coração. Alguém que reconhece seus erros e se assume os seus erros. Gente séria, que tem conduta séria, não gente que fica jogando culpa nos outros. Eu não estou buscando esse tipo de gente. Não quero esse tipo de gente comigo. Entendeu? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus já fez o documento lá. Já está certo, você já não é mais rei. Já está buscando o outro já para poder ser rei no seu lugar. É aqui que começa o ministério do Davi. É nesse ponto. E o Davi está lá, cuidando das ovelhas dele, sabendo de nada. Não é antes que Deus escolheu, não foi antes. Foi nesse ponto aqui. Porque a intenção de Deus é que esse cara ficasse no trono. Já que escolheram, vamos manter esse cara. Foi a partir desse ponto que Deus rejeitou a Saul e decidiu escolher um novo rei, que foi o Davi. Esse é o problema. Quando a gente tem poder e conhecimento, a gente não pode se fazer de besta na frente de Deus. Certo? Deus te treinou foi para isso. Deus treinou você para isso. Não se faça de besta na frente de Deus. Você pode fazer na frente de qualquer pessoa. Deus te treinou para isso. Isso serve para os arrogantes, que estudaram, mas ficaram assim, ó, no nariz em cima, que ganharam dinheiro, ganharam posição. Por isso que eu estou falando. Cuidado. Você foi treinado para ter uma consciência diferente. Eu falo principalmente para os meninos que têm faculdade aqui, ó, que tiveram a oportunidade de fazer faculdade, os que tiveram experiências, ganharam mais dinheiro, mesmo sem faculdade, porque isso depende ganhar dinheiro depende de cabeça.
Então nós somos treinados para isso. Nós somos treinados para entender situações e contextos. Não dá para a gente sair chutando tudo para cima, não. Então, às vezes, é melhor ser doido. É melhor ser doido. Você fica doido, fica lá, sei lá, gritando lá atrás, com a cabeça assim, é melhor, mas você não tem nada aí dentro, mas quando você recebe alguma coisa? Não? E quando você recebe alguma coisa? Eu volto a repetir para vocês, o conceito de Deus em relação à santidade e pecados não é igual a gente pensa, não. Não é igual a gente pensa. Às vezes a pessoa fala, eu sou santo. Sei. Santo por quê? Porque eu oro. Você não respeita sua mãe, então você não é santo. O primeiro mandamento é honrar pai e mãe. Entendeu? Porque eu vou na igreja, eu faço campanha. Mas eu... Percebe como que a igreja é? O conceito de santidade é diferente. O conceito de perfeição é diferente. Para Deus é maturidade. Perfeição não tem ninguém. O conceito de pecado para Deus não é igual a gente pensa. Tem coisas que acontecem por alguns motivos. Deus sabe. A mulher que foi pega em flagrante adultério. Sabe da história dela? Vocês não sabem, eu também não sei, mas Deus sabe. O que levou essa mulher a isso? Pastor, mas ela errou. Tudo bem, ela errou, mas ela foi a Deus. Ela não foi a Deus? Não chegou diante de Jesus? Ela foi conduzida de uma forma misteriosa, quer dizer, aquele que pode redimir a culpa dela. Pastor, mas foi o pessoal que levou. Levou porque Deus deixou. Foi Deus que conduziu toda a situação. Aí chegou lá, os caras, foi pego em flagrante adultério. E aí, como é que a lei diz? Jesus deve ter pensado, vocês são uns bobinhos, né? Quem criou a lei fui eu, rapaz. Vocês estão achando que vocês entendem de lei? E quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A galera fez aquela revisão. Doeu. Foi para jogar. Começa agora, vocês. Aí o cara olhou, o outro olhou para o outro. Nossa, lascou agora, hein? Vamos lá. O único que podia lançar pedra era Deus, era Jesus. E não lançou. Ele falou, já que vocês acham que vocês são super santos, pode jogar. Se tiver algum santo aqui, joga. Agora, se jogar e tiver pecado, vocês vão arranjar problema comigo. Esse é o contexto que ele está falando. Aí saiu um atrás do outro. Quietinho. Aí ele disse para ela, ninguém te acusa aqui não. Eu posso te acusar, mas eu não te acuso, então ninguém te acusa. Se eu te perdoo, você está perdoada, vá. Ele falou, mas não vai pecar de novo, hein? Vá lá, hein? Sorte talvez vai passar 2 vezes na sua vida, não. Não, vai lá, mas segue certo, tá bom? Porque vai que eu não estou aqui na hora, o pessoal te joga pedra. É mais ou menos isso. Então a gente tem que abrir a nossa visão, porque Deus sabe das nossas debilidades, e quando Deus nos chama, Ele conhece cada um de nós. Mas Ele quer saber como é que a gente reage a essas coisas. Ele sabe. A previsão de erro seu, Ele já tem. Ele tem tudo na cabeça dele. Quantas vezes você vai ficar com medo? Ele sabe de tudo. Sabe? Mas como é que você reage? Como é que você trata as circunstâncias? Amém? Então foi nesse ponto, está combinado? Foi nesse ponto aqui que Deus escolhe o rei Davi. Não haverá longevidade ministerial onde não há humildade. É boa essa palavra? Não haverá longevidade ministerial onde não há humildade. Ué, como assim? A longevidade ministerial não está baseada no jejum, na oração, na busca? Não. Longevidade ministerial está baseada na humildade. Não é na busca. Porque você busca, daqui a pouco você não busca. Às vezes você sobe a montanha, às vezes você não sobe a montanha. A longevidade ministerial está na humildade. Humildade. A única certeza que você vai chegar lá se você tiver um coração humilde. E responsável também. Entendeu? Deus não busca um coração? Vamos ver se isso é verdade.
Salmo 51, versículo 17. Acho que esse cara entendia disso, né? O salmista Davi, ele entendia. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus, vocês percebem que eu falei uma coisa, agora estou dando um texto? Não estou falando da boca para fora. O sacrifício para Deus, aí 2 pontos. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês vão dizer, a oração de madrugada. Legal. Você vai dizer, subida no monte, dormir na mata, ficar sem comer, jejum, estudar a Bíblia 3 vezes, ler a Bíblia 3 vezes pelo menos, e fazer a campanha dos 7 dias. É isso aí que está escrito na Bíblia? Vocês têm que dar aula para as pessoas que vieram conversar com vocês de qualquer jeito. Quando vier conversar com você, que eu sou não sei, você é o quê, irmão? Vamos lá para o Salmo 51, 17. Eu faço sacrifício, está aparecendo não. Está falando, né? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O espírito ele é minúsculo, é espírito humano. É o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, está falando de humildade, gente. É humildade. Não desprezarás, ó Deus. Não despreza, não tem como. O texto está dizendo o seguinte, nem Deus consegue conter isso aí. Não tem jeito. O cara pode ter feito o que for, se ele se arrepender, chegar diante de Deus, com humildade, quebrantado, Deus amolece. Não é isso? Está escrito ou não? Deus não suporta, Deus não consegue, Deus não tem como desprezar, ele falou. Por isso que Deus dá graça ao humilde, não é isso que a Bíblia diz? E o soberbo, ele faz o quê? Pois é. Então, se você quer ter poder na sua vida, você pode buscar o que você quiser, mas se você não tiver isso aí, quebrantamento para reconhecer que está errado, para admitir culpa, para pedir perdão, para dizer, realmente eu não estou precisando de ajuda, Deus. Às vezes por desespero, assim, eu estou precisando de ajuda. Se o senhor não colocar a mão em mim, eu vou pular dessa ponte. Às vezes tem que fazer isso. Se não for pelo Senhor, eu não vou não. Às vezes eu falo, Senhor, não por mim, mas pelo que Tu és. Tudo que eu vou fazer na igreja, eu falo isso. Não por mim, que eu não sirvo para nada, mas por aquilo que Tu és. Pelo Senhor, passa pelo Senhor, pela Sua bondade, porque se for depender de mim, isso aqui não vai acontecer nada. Se eu tiver que fazer alguma coisa, o Senhor faça por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que nós temos feito, não por aquilo que eu faço. E aí a gente vai. Lá o Senhor cuida da gente lá na frente. No juízo final, o Senhor trata a gente do jeito que o Senhor quiser tratar. Agora, por enquanto, faça as coisas para essa igreja com base naquilo que o Senhor é. Não olhe para os nossos erros, senão o Senhor não vai fazer nada. E Deus falou, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Agora, isso é desmontar a religião, cara. A religião não aguenta isso não. Aí por isso que gente soberba não para em pé aqui dentro. Eles não aguentam. Eles não vão parar em pé, porque eles ficam aí, que eu tenho dinheiro. Meu irmão, que seja. Nós temos coisa maior do que dinheiro aqui. Então não adianta você achar que você vai ter destaque. Ah, porque eu tenho 3 faculdades. Não. É bom demais isso aí, mas não resolve o nosso problema nesse reino. Ah, mas é porque eu fui para a conferência. Não, também não. Assim, é um lugar onde você é obrigado a ser normal. Você tem que ser normal. Porque tudo que quer ser anormal aqui cheira demônio. Tudo que quer ser maior, destaque, aqui as estrelas começam a se apagar. Só tem uma luz que brilha, é Jesus. Aí o cara fica meio assim, estou lá há tanto tempo, ninguém me reconheceu. Reconheceu, rapaz. Quem pede não vai receber, não. Fica quieto. Fala com Deus, não fala com a gente, não. Ah, se você acha que eu tenho que fazer alguma coisa, então você ora para Deus me mudar. Ora para Deus me convencer. Você não é bom? Você não é assim com Ele? A gente quer. Ora lá, vai lá para o seu joelho, faz seu jejum lá, faz seu sacrifício, joga chicote nas costas, para Deus me convencer que eu estou errado.
Simples assim. É assim que o povo fazia. O povo ia a Deus. Vai a Deus. Você é bom, você sabe tudo, vamos lá. Então, enquanto isso, fica quieto. Deus fala comigo, a Deus mandou falar para o senhor, então eu quero mais um profeta, um só não serve. Até hoje eu estou esperando. Até hoje eu estou esperando. Eu fui forjado no fogo, filho. Eu fui criado a Todd, não. Ah, mas o Deus falou para o senhor fazer isso assim com a igreja. De vez em quando tem um que fala, Deus falou para o senhor fazer isso com a igreja. Eu falei, eu? Com 25 anos de estado, eu vou colocar a igreja na sua mão por causa de uma profecia sua? Eu quero de 2 a 3 profetas falando a mesma coisa. Tem que ser gente que um não conhece o outro. Não pode deixar que eu vou orar. Até hoje eu estou esperando, irmão. Cadê os profetas? Fala para mim. Você não é bom de joelho? Vai para lá, ué. Você não é santificado? É muito fácil as pessoas falarem, o senhor tem que fazer assim. O senhor tem que fazer isso. O senhor tem que botar fulano para fora. De vez em quando chega um, eis que te digo. Eis que te digo. Os eis que te digo de verdade são aqueles que falam assim, pastor, Deus me levantou para ser um intercessor seu. Eu falei, opa, você é de Deus, hein? Que bom. Opa, gostei. É isso que te digo. Tira o Dudu de lá da posição, que ele não pode ficar lá não. Uai, como assim? Dudu é aquilo que ele representa para mim. Ué. Eu vejo as pessoas, aquilo que elas representam para mim. Quer saber de o que aconteceu lá com o Dudu, chutou o cachorro, estou nem aí para isso. Você não chutando o meu, está tudo certo. Ué. Você entende as coisas, como é que são? Então, assim, vai nesse papo de um monte de profeta conduzindo a igreja. Rapaz, se eu for de uma igreja que tem um monte de gente conduzindo a igreja, eu corro dela. Eu corro. Eu desapareço. Quando um monte de gente falando uma coisa, eu falo, fica todo mundo doido. Eu não quero. Eu não quero, não. Se não tiver uma direção dentro da igreja, eu estou correndo esse negócio. Por isso que está vendo essa bagunça aí fora, onde todo mundo fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Tem que fazer toda hora, cara, toda hora. Tem uns mais inspirados, né? Aí bota uma musiquinha de fundo, manda um áudio e fala, pastor, o senhor tinha que fazer aquilo lá com a igreja. Deus falou para o senhor fazer assim, construir isso assim, esse puxadinho na igreja. Eu falei, gente, liderança, se for conduzido por isso, vai ficar rodando assim, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E se fosse para me ficar ouvindo conversa dos outros, eu não era pastor. Eu não tinha que ser cabeça da igreja, não tem como, cabeça é Cristo, né? O líder da igreja. Mas vai ficando ouvindo conversa, porque vem de todo jeito. Quando você se abre para isso, o demônio manda um atrás do outro. Aí você vê pastor tirando gente de igreja, colocando gente, crucificando gente que não fez nada de errado, fica por causa de vingança. Demônio isso. Vamos seguir. Estou terminando, versículo 15, 16. Então se levantou Samuel, subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Mas só 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Samuel saiu, está triste com Saul, porque ele quebrou princípios, e ele se recolhe para Gibeá de Benjamim. O Saul vai atrás dele, remove seu acampamento e vai atrás de Samuel. Ele e Jonatas. Porque talvez ele tenha a intenção de que o Samuel pode rever a situação e pode ajudá-lo com conselhos, né? Então a ideia dele é essa. Ele continua atrás do Samuel. No versículo 17 e 18 diz que os saqueadores, que são os filisteus, eles saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofrá, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Os filisteus fizeram aqui um cerco de 3 companhias contra Israel. E a partir disso eles vão começar a ditar as regras. Eles apertaram o povo de Israel e vão começar a ditar as regras. E vamos ver quais são as regras do aperto que eles vão fazer com esse cerco. Bem organizados, 3 frentes, o exército dividido em 3. Olha a estratégia do inimigo, né? No versículo 19, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Não tem mais ferreiro. Os filisteus acabaram com todos. E quem fosse aprender ferraria, morria.
Está proibido. Talvez tinha filisteus cercando lá e falando, olha, ferreiro aqui não tem escola de ferreiro aqui mais não, vamos fechar as escolas. Era um ofício necessário na fabricação de armas, gente. Em toda a terra, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Ixi. Agora eu quero que vocês usem a cabeça de vocês. Quais são as nossas armas? Quais são as armas dos crentes? E o inimigo consegue fazer um cerco tão poderoso a ponto de anular as nossas armas? Sim. Se você quiser saber quais são as armas, você vai para Efésios 6. Nós temos aqui, então, a política de desarmamento implantada sobre Israel pelos filisteus foi de acabar com todos os ferreiros hebreus. Então ninguém faz arma. Aí não tem mais. Tomaram as armas, né? E ninguém faz mais. Ninguém vai fazer espada, ninguém vai fazer nada. E é interessante que, versículo 20, por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, sua enxada, seu machado e seu sacho, que são instrumentos agrícolas. É o máximo que eles podem ter e sob fiscalização. Só para vocês não morrerem de fome, tá certo? Vocês vão ter lá uma enxada. E o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o exército de Israel a um grupo agrícola, trabalhadores agrícolas. Isso. Vocês vão fazer só para comer a partir de agora. Então as ferramentas de trabalho vocês vão poder ter. E para afiar também tem que vir aqui. Vão ter que pagar. Aí os afiadores ficavam lá na terra dos filisteus. Os caras queriam amolar o enxado, tinha que ir lá pedir para os caras amolar. No versículo 20, por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, sua enxada, seu machado e seu sacho. A única coisa permitida eram as ferramentas agrícolas. E amolar só podia ser os filisteus. Os filisteus oprimiram até esse ponto o povo de Israel, reduziu eles a um grupo de trabalhadores agrícolas que só podia usar metais no trabalho do campo para a sobrevivência. Estranho, né? Não tem armas mais. O povo de Israel desarmado, sem espada, sem lança, sem escudo, é uma igreja sem oração. É uma igreja sem estudo bíblico, sem palavra. É uma igreja que não tem nada. É isso. Interessante isso aqui, né? Versículo 21. Tinham, porém, limas para os seus sachos, para as suas enxadas e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados e para consertar as aguilhadas. Tudo instrumento agrícola. Quem tinha as limas? Os filisteus. Quem tinha os instrumentos para amolar? Os filisteus. E se você quer afiar, você tem que ir lá. Versículo 22 e 23. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao destiladeiro de Miquimás. Percebe que somente o Jonatas e o Saul que dispõem de armas de guerra. Isso aqui vai ser a esperança de Israel. Se a gente fosse listar aqui as armas espirituais que são removidas de nós, a gente poderia colocar a espada, que é a palavra de Deus, a gente poderia colocar o escudo, que é a fé, e poderíamos colocar a flecha, que é uma metáfora da oração, que acerta o alvo. Uma igreja sem fé, uma igreja sem oração, uma igreja sem palavra. Ok? E aí o inimigo deita e rola. Entendeu? Isso que tem acontecido. A igreja que não tem Bíblia, ela não tem fé, porque se não tem Bíblia, não tem fé. Que a fé vem pelo ouvir a palavra. E aí, como é que faz? Não é verdade? E a flecha, que é a oração, que atinge os objetivos e os alvos.
E isso tem destruído as igrejas. O diabo tem reduzido a gente a simples trabalhadores de sobrevivência. Vocês só vão fazer mesmo para manter a igreja aberta. Vocês não vão conseguir fazer nada para poder derrotar inimigo, potestades, nada disso. Vão ficar quietinho lá dentro do cômodozinho de vocês, com o ar-condicionado ligado, e o único potencial de vocês será só o dinheirinho de vocês para poder pagar a conta do ar-condicionado e a conta de água, luz e aluguel. E só que vocês não vão fazer nada com ninguém, vocês vão ficar quietinho aí. Que estratégia do inimigo interessante, né? Reduzir o povo a uma mesmice que não faz nada lá fora, não consegue ganhar uma alma, não batiza ninguém, não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, a igreja não cresce. Tem muitas igrejas que estão confinadas a isso, porque não tem arma para poder lutar. Entende? Mas aqui a gente tem pelo menos 2 caras que tem ainda, né? Pela misericórdia de Deus, aí Deus levanta 2 irmãozinhos lá atrás, que falam: a gente está orando, pastor. A gente continua jejuando, a gente continua batalhando, a gente tem fé, estamos estudando a palavra. Aqui nós temos gente que tem espada, pelo menos estamos buscando a Bíblia, né? Não é verdade? A igreja fica cheinha de gente à noite. Se todo mundo viesse buscar a espada, que é a palavra, nós seríamos muito mais fortes. Então, por isso que vocês precisam entender, se vocês têm palavra, através de estudos, vocês têm espada. E se vocês têm palavra, isso significa que vocês têm fé. Vocês têm um escudo. E se vocês oram, significa que vocês têm flecha. Então, vocês são um povo perigoso. Entende? Aí a gente faz acontecer. Isso é o meu... Gente, é uma coisa tão fantástica. O mesmo povo que frequenta a escola bíblica é o mesmo povo que faz tudo na igreja. É incrível isso. É o mesmo povo. Você vai fazer uma vigília, eles vêm. É o mesmo povo. Você vai fazer um retiro, são os primeiros que vão. É o mesmo povo. Se você fizer 2 cultos, eles vêm nos 2. Quer valer? É o mesmo povo. Você faz um desafio de oferta, são os que ajudam. É sempre os mesmos. Já perceberam isso? Tudo. Vamos fazer isso? Vamos embora. É os mesmos. Por causa das armas que tem. Você vai fazer discipulado, é os mesmos que estão. Se você marcar o evangelismo, é os mesmos que estão. Tudo são os mesmos. Vocês não perceberam, não? De vez em quando vocês esbarram um no outro. Você está sempre aqui, né, irmão? Eu tenho certeza que os que estão aqui são os que vêm em culto à noite também. Só não vem se não puder. Mas vem. Entende? Entenderam o que eu falei? Nós terminamos aqui esse capítulo que 1 Samuel está sendo muito interessante, estou achando. Podemos seguir. Eu proponho um encerramento. Oremos. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua igreja. Nos leva para casa, que tenhamos um dia muito abençoado. Um dia de preparação para que à noite possamos desfrutar da tua presença mais e mais, adorando o teu sagrado nome. Obrigado por sermos igreja e que somos um povo escolhido teu, aguardando o arrebatamento. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém e amém. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם ונחלה רוח ונחלה רוח
Roach,